aqui nesta casa, todos os atos são políticos e ninguém é neutro. O governo Lula ajudou a avançar profundamente, mas ainda não temos a constitucionalidade para ter a exigibilidade, por exemplo, do direito de comer. Mas ao que os gaúchos conseguiram melhorar e aperfeiçoar no conhecimento em relação à lei, o direito e a justiça. Esse tripé, se ele fosse efetivamente vivido por uma sociedade, nós teríamos um outro mundo. Nós sabemos que há leis que não são justas, há direitos que não estão garantidos no seu exercício. Há, portanto, exclusão pela própria lei e há direitos não garantidos pela própria lei, como é um direito mínimo, o direito à alimentação humana. Se o Brasil olhasse com seriedade para o Rio Grande do Sul, nós poderíamos classificar um Estado que não é hoje um Estado de direito democrático. É um Estado sem o direito à democracia e sem a garantia do direito. Na medida em que estes dois conceitos de Estado estão altamente infringidos pela corrupção, pela perseguição aos movimentos sociais, pela perseguição aos servidores que trabalham sob juramento, expressando a verdade. E eu peço aos deputados e deputadas desta casa, ao presidente da CPI que está aqui, aos integrantes de todos os partidos, que sejam efetivamente todos responsáveis pela imagem que esta casa tem que constituir. Uma casa que quer a investigação até o final. É o plenário que aprova a prorrogação. Faça este ato em respeito aos gaúchos e que essas relações obscuras que agora estão sendo explicitadas nos levem a entender um pouco melhor o jogo que há por trás do pano de quem quer terminar a CPI agora. O modelo de pedágio constituído tem erros estruturais desde o início do processo, quando não houve licitação com competição, com competitividade, houve um acordo de empreendedores. Quando a tira estabelecida na lei era 14%, depois num acordo passou para 18%, e lá, sem se saber ainda quem foi, e por isso o Dyer tem que nos dizer, e por isso tem que continuar a investigação, como é que a taxa interna de retorno variou de 23 a 28 se a lei diz que é 14? E as pessoas vêm aqui dizer que não há mais o que investigar? Por que é que não nos entregaram as notas fiscais dos serviços de consultorias e o relatório que o Dyer faz das despesas de 2001 a 2005 mostra que há mais de 15 milhões de valores despendidos só com consultoria jurídica? Será que tem lavagem de dinheiro por trás disso? O valor despendido com marketing e publicidade, interessante, deputado Boca, a maior despesa coincide com os anos eleitorais. Por que será? E sabem o dinheiro de quem é? Nosso! O dinheiro do povo! Me digam os senhores, como é que nós podemos levar a sério a conduta do Dyer? Será que o Dyer está tão integrado às empresas que se sente uma das concessionárias? E os nossos representantes do Ministério Público confirmaram que há por esse estado, inclusive nesta região, o uso inadequado na prestação de contas, com superfaturamento, com notas frias. Vamos investigar sim por que o ministro Padilha passou para a mesma empresa, que não fez parte de um processo licitatório, o direito de continuar recebendo os recursos do pedagiamento desta região. Eu quero agradecer e quero dizer aos trabalhadores da CUT que contem conosco, porque os direitos dos cidadãos deverão ser preservados. E muito mais, nós sabemos que foi concedido até 2025 o direito desta empresa de explorar esta área.
E estamos correndo o risco de que, se em nome da falta de recursos para recuperar estradas, 6 anos antes do vencimento, todos os demais polos pedagiados sejam ainda prorrogados por 15 anos. Inconcebível que isso se faça no nosso estado. É demais para a justiça social deste estado que nós, os deputados, aceitemos. Quando eu fui secretária de Educação em Caxias do Sul, em 1998 a 2000, nós implantamos lá, foi a primeira cidade do interior do Rio Grande do Sul que implantou a chamada Central de Vagas. Sim. Ela só tinha sido implantada na capital. E implantamos em Caxias e foi um caminho excelente, Daniela, para democratizar o acesso. Porque as pessoas precisavam ir para cada uma das escolas que elas imaginavam que teria vaga, porque ninguém tinha um controle centralizado de vagas. Nós precisamos aprofundar uma concepção de educação. Nós queremos uma educação que faça as pessoas buscarem de novo o sentido da vida, o compromisso com a transformação social e se sentirem cidadãos atuando na sociedade e não termos uma educação, como dizia o Paulo Freire, né? Uma educação dominadora e repressiva. Nós precisamos, de fato, reconstituir através dessas medidas administrativas que a educação que humanize ou não esse mundo. É inviável continuar com esse demérito com a infraestrutura das nossas escolas. E é mais lamentável ainda, porque não se assume o problema de recuperação das escolas e se desmonta a estrutura humana das escolas, fazendo a chamada enturmação. Eu tomo a liberdade de usar uma palavra que ela não é demérito, ela é expressão pedagógica dessa conduta. É enrolação pedagógica, não é enturmação. Porque a enturmação tem um valor das relações que se agregam entre os estudantes. Mas superlotar as salas de aula é, mais do que nunca, criar possibilidade de aumentar a evasão, de aumentar a reprovação, e é muito mais caro para o Estado e para a sociedade ter um jovem reprovado na rua em situação de risco do que ter que se gastar com mais um professor numa escola para que este aluno pudesse ser envolvido, cativado, continuasse estudando e aprendendo. Porque se nós queremos justiça na sociedade, em cada lugar que a gente está, tem que lutar para mudar a relação e ocupar um novo lugar. E aqui, como desafio emocional, eu enfrentei muito para superar o medo. O medo de enfrentar um público, o medo de enfrentar a visão política diferenciada na minha família, o medo de enfrentar a oposição política dos meus amigos. Mas quando eu me dei a coragem de lutar pela justiça, eu superei o medo. E enfrento a diferença política, enfrento a diferença familiar, a diferença nas condições afetivas, me pautando pelo princípio da justiça, e aí ninguém pode me derrubar.